Falando em saúde, em cuidar da nossa saúde para que, estando bem fisicamente, emocionalmente, possamos também ajudar a cuidar dos nossos irmãos quando enfrentam aí problemas na caminhada da vida. E nós vamos falar hoje sobre a questão da má circulação, né, que atinge um grande número de pessoas. Quais são os procedimentos que podemos ter tanto na prevenção como no tratamento? E para falar sobre esse assunto, a gente acolhe com muita alegria ele que já é amigo da TV Aparecida, sempre disponível em nossos programas para nos dar aí a orientação. Ele que é médico cardiovascular, o Dr. Vanderbilt. Bom dia, uma alegria encontrá-lo, amigo, e tê-lo nesta manhã conosco. Bom dia, padre. A satisfação é toda minha, né? Sempre bom revê-lo pessoalmente. É um prazer enorme estar aqui. Alegria, bem-vindo sempre. Obrigado. Começando, o que seria a má circulação, doutor? Nós temos dois tipos de circulação no corpo, basicamente, né? Arterial e venosa. A arterial é a circulação mais conhecida que dá pressão alta. Então ela leva o sangue oxigenado para toda a parte do corpo. Depois aquilo se transforma em circulação venosa e a gente chama de circulação de retorno para voltar ao coração e começar o ciclo de novo. Então, basicamente, a gente tem doenças que vão atingir essas duas circulações. A circulação arterial em relação às pernas, por exemplo, quando ela vai ficando doente, ela vai entupindo. Então, o fluxo vai sendo impedido de passar. Então, vai se perdendo essa oxigenação dos tecidos e acaba, muitas vezes, evoluindo aí com gangrena, com amputação, com esse tipo de situação que, nessa época do ano, o programa eu acho que está muito legal, porque essa época do ano é uma época que realmente essa circulação descompensa para muitos. É mais afetada. Porque às vezes a pessoa... clima mesmo? A pessoa às vezes não sabe que tem, ou ali tem, mas controla razoavelmente, né, não tão bem. E no frio o que acontece? O que a gente faz no frio? Normalmente a gente encolhe. Então a circulação também ela vai fechar mais. Se ela já é parcialmente entupida, a hora que ela fecha mais, o fluxo para de passar. Então o índice de complicações, a gente chama isquêmicas, por falta desse sangue oxigenado, ele realmente aumenta bastante agora nessa época de frio, né? Então é um chamado muito importante isso aí, porque acaba molestando, acaba perdendo aí né, pedaço de pé, perna, coxa e às vezes até levando ao óbito. Sim, sim. E exclusivamente a má circulação, o reflexo dela é nas pernas, né? É o único espaço do seu corpo físico que você sente. Ou haveria um outro sintoma em outro lugar? Não. Em relação às pernas vamos dizer assim, é o mais chamativo, sim, né? A circulação arterial está presente no corpo inteiro. Então, só um exemplo, quando ela começa a entupir o vaso arterial que leva o fluxo para a cabeça, que são as carótidas muitas vezes, vem o risco do derrame. Sim. Né? No coração, quando essa artéria realmente começa a entupir, vem um infarto. Né? Nos rins, muitas vezes, vem entupindo, vem a insuficiência renal, que muitas vezes leva a diálise, igual o nosso ouvinte aí estava relatando. Então, porém, no frio, né? Nessa época, agora o meu chamado ficou para isso, a parte das pernas acaba sofrendo mais. Quais seriam, assim, os primeiros sintomas que a pessoa pode perceber, fazendo a leitura do seu próprio corpo, de que algo não está bem com a questão da circulação? Existe a situação que o paciente já tem a doença, que a gente chama, né, o paciente crônico, ele já tem alguns entupimentos, alguma deficiência, que ele muitas vezes ele vai compensando mesmo. Ele mesmo consegue se adaptando àquela quantidade menor de sangue que chega lá, né? Então, muitas vezes ele vai sentir dificuldade para caminhar. Então, às vezes ele caminhava, às vezes um quarteirão, um tempinho depois ele fala assim, nossa, eu não consigo mais caminhar um quarteirão, aqui dentro de casa eu vou andar, já me incomoda, a perna já dói, né? Por que dói? Porque a musculatura precisa de sangue. Quando ele está parado, está quietinho aqui, a quantidade que chega é o suficiente para sustentar aquela musculatura. Quando ele precisa caminhar, a quantidade de sangue que chega não é o suficiente para fazer com que o músculo funcione. Então aquilo vai causar dor. E a situação mais aguda, né, mesmo que pode ser no paciente que já tem esses entupimentos, é quando realmente a perna às vezes fica fria, dói bastante. Ela chega a inchar, doutor, ou nem? Não. O inchaço acaba sendo pertinente da circulação que a gente chama de retorno, né? Então a circulação venosa, que é a que leva o sangue, traz o sangue de volta ao coração. As duas situações mais importantes dela que a gente conhece são as varizes, né? Que é um grande vilão aí do nosso público, né? Chega a atingir aí 70% da população com 70 anos de idade, então quanto mais velho a gente tem uma tendência a desenvolver ela. Sim. E as tromboses, né? Então tanto uma quanto outra pode gerar um inchaço.
Em relação às varizes, esse inchaço, ele muitas vezes vem durante o dia, à noite às vezes é o pior momento que acontece. Muitas vezes, né, a pessoa dormindo à noite, chega de manhã, aquilo praticamente sumiu ou sumiu completamente. E aquela rotina vai acontecendo. As tromboses normalmente são associadas a um inchaço mais agudo, né? Então, eu estou bem, as pessoas, né, a famosa trombose, quando a pessoa viaja de avião em viagens longas, por exemplo. A pessoa teve uma trombose durante o voo. Então, normalmente, essa perna, né, vai inchar, né, seja do joelho para baixo ou mesmo a coxa, dependendo da extensão do segmento que aquilo vai comprometer. A trombose, só para a gente falar, a trombose é um entupimento agudo, né? O sangue ele circula da forma líquida. Então, quando ele passa para uma forma gelatinosa, o sangue não consegue passar. Então, ele fica represado. Você cria alguns coágulos, né? Exatamente, né? Vai ficar todo entupido desse coágulo. Então, o sangue ele vai ter dificuldade de circular pelas vias principais e acaba essa perna inchando justamente por esse excesso de sangue que existe ali. E as causas dessa má circulação, elas podem ser causas genéticas ou elas são causas desenvolvidas pelo estilo de vida que cada pessoa leva? As duas coisas, né? Se a gente estiver falando em circulação arterial, a gente fala os grandes exemplos, né, que realmente vão acabar afetando. Uma é a própria idade. A gente já tem uma tendência, né, a um desgaste natural. Toda nossa canulação, nossos canos, todos eles vão dando problema, né? Varizes, né? Às vezes elas vão dilatando. Outros não dá para trocar. Exato. Às vezes elas tendem a dilatar e as artérias elas tendem a entupir, a diminuir de calibre, né? Então, com a idade isso já vai acontecer. Fora isso, o tabagismo, né, em relação à circulação arterial e venosa, ele tem uma grande participação nisso, né, fazendo com que na arterial ele comece a entupir, gerar maiores acúmulos de placa, estreitamento do vaso e essa deficiência toda. Diabetes associado, né, ou só o diabetes também é uma situação que acaba comprometendo toda essa circulação. Então a gente vê diabéticos com problema nos rins, problema nos olhos, né? A pessoa fazer laser, né? Perda aí de dedo, de perna, de pé, acaba comprometendo também, porque também vai ficando mais velho e vai associando. A pressão alta, a má alimentação, a falta de atividade física, né? É muito, muito importante, porque isso aí ajuda a regular muita coisa do ponto de vista hormonal, metabólico e de ativação da circulação também. Isso é mais recorrente em mulheres ou está meio que equiparado? Tanto homens e mulheres têm a mesma propensão a poder ter isso? A propensão sempre vai existir. Claro, existe um gene ali familiar que você acaba herdando uma coisa mais forte de um, de outro, né? Hoje ainda, acho que está mudando muito, né? A mulher com a conquista aí da vida mais moderna, tudo saindo para trabalhar, tendo que, né, aí toma conta de casa, toma conta de filho, ainda vai trabalhar, tudo isso aí gerou um estresse para ela que ela vem pagando preço com isso. Então, ainda o público masculino normalmente é o maior detentor, né, dessas morbidades maiores. Porém, o público feminino já vem alcançando bastante. Então, dependendo da faixa etária e do tipo de doença associada, ela se iguala muito ou até passa. A postura que a gente tem no dia a dia. Há trabalhos em que as pessoas passam o dia todo basicamente sentadas, né? E há trabalhos também que a pessoa passa quase o dia todo em pé. Essa atitude, estar muito em pé ou estar muito sentado, também pode ser um estimulante à má circulação? Sim, não tem dúvida, né? Voltando até o exemplo do voo, né? Às vezes a pessoa faz um voo prolongado e cheio com a trombose. É justamente essa situação, né? Essa posição que a gente está aqui, parado, a circulação arterial, ela continua funcionando. Seu coração está batendo, né? E ela, né? Se você medir minha pressão aqui e ficar em pé e colocar ali, ela vai estar praticamente a mesma coisa. Uma pessoa dentro do normal, ela varia um pouquinho, mas praticamente a mesma coisa. Porém, a circulação venosa, ela já vai sofrer bastante, porque ela é altamente dependente de estímulo motor, principalmente em relação às pernas, e muitas vezes a parte respiratória, né? Claro que o coração também está batendo, aquilo ajuda, mas ele faz uma parte mais sugativa, como se fosse uma pressão negativa, para que as veias, o fluxo das veias retorne ao coração. Então, a movimentação, né? Um simples movimento nas pernas, por isso que muitas vezes as pessoas trabalham com aquele apoio de pé, para poder, mas tem que movimentar. Então, o ideal realmente, quem trabalha muito tempo sentado, é levantar de hora em hora, dar uma caminhada, ir ao banheiro. E as pessoas que ficam muito tempo em pé também provavelmente vão sofrer um pouco mais do que quem fica sentado em relação a essa parte venosa, porque a coluna de pressão é muito grande. O zero é o coração, então a pressão lá no tornozelo é muito alta. Sentada ela é uma,
né? Nossa pressão arterial gira em torno de 12, 120 por 80, né? Vamos botar que seria não, pressão arterial, que ela é alta. Quando estamos em pé, essa pressão venosa no tornozelo pode chegar a 300, de tanta pressão que fica. Então, quando você fica ali parado, fez naqueles guardas do palácio inglês, né? Da que os rainha caras lá. ficam lá paradinho e tudo, aquilo é uma sofrência lascada aquilo. Deve doer muito a perna dos camaradas, né? E quando a gente não tem um preparo físico, essa é a parte importante. Daí agrava mais ainda. Não interessa o que você faça, o seu dia a dia, se é em pé, se é sentado, se é meio a meio. O seu preparo físico, ele tem que estar em dia para você aguentar essa pancada toda, a ponto de vista circulatório e cardiopulmonar. Perfeito. São coisas que podem acontecer, o próprio doutor diz, questão de idade, questão de propensão genética, ou mesmo de falta de um cuidado com o próprio corpo, na atividade e tal. Falamos do problema, coisas que nós podemos fazer práticas no dia a dia, que cada um assume como responsabilidade com a sua vida, que podem ajudar tanto a evitar isso que venha num grau mais avançado, ou aqueles que já estão a melhorar a questão da má circulação. Nós temos algumas plaquinhas aqui e o senhor vai dizendo até que ponto isso é positivo e pode ajudar. Praticar exercício regularmente. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? A primeira orientação médica. Eu sou grande defensor disso, né? Por todo sentido, mesmo antes de ser médico, eu acho que o esporte me ajudou muito, ajuda muita gente. A gente vê quanta gente simples aí. Futebol é um grande exemplo. Para tudo, né, doutor? Então, do ponto de vista de saúde, de qualidade de vida, e eu falo, a ativação cardiovascular é muito alta com atividade física. E até que ponto isso daqui, doutor, prejudica? Isso realmente isso é um ponto. O eventual, eu não sou radical, o eventual, né, uma vez ou outra, maravilha, né? Agora, realmente, tem pessoas que têm uma rotina muito forte. Fazem disso alimentação diária, né? Então, isso aí é igual o cigarro, você não vê imediato. É com o tempo que esse preço vai chegar, que essa conta vai chegar para você. Né? Está ligado muito à alimentação e à alimentação, atividade física, qualidade de sono, o seu dia a dia, seu estresse, né? Então, assim, a maioria a gente sempre pensa em sobrepeso, mas existe um público também que fica tão tenso que ele emagrece. Isso também é perda de saúde, é perda de musculatura e isso também atrapalha a sua circulação. O equilíbrio, nada, o outro, de vez em quando um copinho, mas sem exagero. Sem exagero. Então, assim, o álcool em si, em excesso, ele acaba também atrapalhando na questão. Não tem dúvida, né? Principalmente quando a gente está falando em cerveja, né? Representada pelo copinho aí, eu falo é o que vem junto. Então, vai lá para o boteco, vai no churrasco, exatamente, né? Eu tenho o hábito, muitas vezes meus amigos todos sabem disso, que quando a gente faz o churrasco, por exemplo, para picanha, eu vou lá e eu tiro a gordura. Eu faço, asso e na hora de servir eu tiro a gordura. Perfeito. Aí o pessoal achava ruim. Porque tirou o sabor. Aí um dia o cara viu a quantidade de gordura que tinha. A quantidade. Ele olhou assim, nossa, imagina tudo isso dentro de mim. Isso tudo eu ia comer. E diante de qualquer sintoma ou dúvida, fundamental procurar a orientação médica. Esse é um ponto muito importante, né, que as pessoas às vezes negligenciam. Qual é o contexto? A pessoa sente um pouquinho, o vizinho ou farmacêutico vai lá, toma isso, toma aquilo, e muitas vezes, quando você vê, já não tem volta mais. Então, sempre é bom, principalmente quem já tem algum tipo de doença, que seja pressão alta, ou tabagismo, uma tendência de diabetes, familiar e tudo, por mais que às vezes não sinta nada importante, mas acho que vale fazer uma leitura, fazer uma primeira avaliação e um segmento de tempo em tempo, principalmente quando se chega a partir de 50 anos. Que bom. Então, acolhemos aqui o nosso querido amigo Dr. Vanderbilt, ele é cirurgião vascular e nos deu dicas de como podemos viver com uma boa circulação em todas as dimensões do corpo, com cuidados práticos, mas também tendo sempre esta atenção, sempre procurar um acompanhamento médico para viver bem. Fazer isso é sua responsabilidade. O que vai, então, além dessas mãos, a gente confia que o amor de Deus também está cuidando de nós e cuida através de nós, através daqueles que se dedicaram ao estudo, ao conhecimento científico para nos dar vida e vida melhor. Doutor, muito obrigado. Deus abençoe. Sempre uma alegria recebê-lo e tenha aí uma quarta-feira muito abençoada. Amém, Pai. Um inverno com um coração bastante aquecido. Deus quiser para todos nós. Obrigado pelo Amém. convite de novo.